Em 2022, a gente resolveu dividir entre nós e com vocês um pouco das nossas angústias, alegrias, dúvidas e todos os mistérios desse que é o maior projeto de nossas vidas, a maternidade. Convidamos mulheres incríveis que dividiram ao longo de vários episódios as suas histórias e nos inspiraram a entender nossa missão e ressignificar muita coisa. Brincamos que essa foi nossa terapia semanal e recebemos de vocês mensagens que nos fizeram acreditar ainda mais no nosso propósito. Descobrimos juntas que não queremos ser guerreiras, mas transformar com nossas reflexões a sociedade e mudar o olhar para o maternar. Nos perguntamos quem são as mulheres que nasceram quando nos tornamos mães. Entendemos nossas mudanças de carreira e como lidamos com os nossos corpos. Mas há muito mais a perguntar e a refletir, não é mesmo? Só nos resta agradecer a todos e todas que estiveram com a gente. Aí vai um pouquinho dos tantos assuntos que nos fizeram rir e chorar nesse ano que está chegando ao fim. E que venha 2023. Tá começando o nosso Tudo Sobre Mim, a Mãe. Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E a gente tá juntas nesse projeto pra gerar, não só gerar, gestar também conteúdos maternos. É isso. Olha, eu sou jornalista, apresentadora de televisão, de rádio, cantora, empreendedora. Já me cansei só de E tá dar essa lendo, lista. né? É mãe, sem memória. Mãe de 3 crianças. Gonçalo, de 5, Francisco, de 2 anos e 8 meses e Mercedes, de 1 ano e 3 meses. No dia desse podcast, né? Do dia que você está assistindo, não. No dia que eu estou gravando. Eu também sou mãe da Frida e da Pitanga, 2 Shih Tzu. Sou a esposa do Juliano. Isso virou cargo agora Juliano também. Chibiac. É, filha Doutor. da Sandra e do Renato. E mana do Robledo, do Diego e do Pablo. Eu acho que isso tudo me define, porque família é lá em casa uma coisa bem importante. E tu? Muito mesmo. Eu sou mãe de 2 adolescentes, a Martina de 13 e o Theo de 12 anos. Eu sou jornalista, empreendedora, divorciada. Estou rumo aos 50 anos, gente. É, coisa boa. Eu gosto que ela fala dos 50 anos sorrindo. Isso que é o mais legal. Mas olha só, muita gente está se perguntando por que o nome Tudo Sobre Mim, a Mãe. Tu viu o filme do Almodóvar? Aliás, o Almodóvar tá super em voga agora, porque afinal temos filme novo, Mães né? paralelas. Mães Paralelas, que eu assisti, é esse assunto para outro episódio. Outro episódio. Mas é um filme em que as mulheres são protagonistas. Na verdade, são só... As personagens principais são todas mulheres. Esse é um filme de 99, super premiado, com Oscar, Cannes, enfim. Mas a brincadeira é o seguinte, não é sobre as nossas mães. A história aqui é sobre nós, as mães. Nasceu um filho, nasceu uma culpa. Então é essa a mulher que nasceu depois do filho? Quem é? A culpada, não. Não? Mas eu sou... Não, eu tenho culpas. Então com vamos lá. certeza. Mas Quem é a eu Sharon trato na Menezes, terapia. que nasceu depois do Benjamin? Pode ser clichê, mas realmente, quando o Benji nasceu, eu nasceu uma outra pessoa. Eu sou muito mais paciente, muito mais, assim. Muito mais amorosa, porque eu não era de demonstrar o meu carinho. Eu amo muito, mas talvez eu não demonstre para as pessoas. Agora eu demonstro, né? Eu tenho empatia. Empatia é uma palavra que eu aprendi depois da maternidade. Empatia pelo que o outro está passando. Eu não sei o que o outro está passando, de verdade. Ela pode não ter dormido a noite inteira porque o filho ficou sugando a teta dela a noite toda e ela tá na merda, entendeu? Então, eu não sei. Então, você acaba tendo empatia com todas as outras coisas. Eu virei realmente uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Isso é fato. Sem romantizar, né? Ou seja, melhor em todos os sentidos do aprendizado. É isso. Em todos os sentidos. Como esposa, como colega, como amiga, como filha. Principalmente como filha. Eu acho que a gente começa a entender melhor a mãe da gente, sabe? Porque às vezes a gente erra e você fala assim, caraca, minha mãe errou comigo também, mas eu errei agora porque eu errei tentando acertar. Tem uma frase que dizem assim, ai, a mãe guerreira, você é uma guerreira. Eu não quero ser uma guerreira, eu não quero ter que guerrear todo dia. Eu não quero ser a Mulher Maravilha. Eu quero estar em guerra. Eu não quero estar em guerra. Então, assim, muitas vezes eu tô aqui, eu tô forte e tal.
você desliga a câmera e eu choro. Porque é exaustivo estar nesse lugar. É exaustivo. Tem que mostrar para os outros que você pode, que você consegue, que você é suficiente, que você sabe. É muito difícil passar por cima, às vezes, de você, que é o que eu tento não fazer quando eu digo que eu quero ver aquela série. É um jeito de tentar, mas eu passo por cima de mim, claro, para outra pessoa e outras, né? Então, I need you, baby. If it's quiet, alright. I need you, baby. To warm my lonely nights. I love you, baby. Trusting me when I say okay. Não é muito lindo? Trust in me when I say okay. Acredita em mim quando eu falo que tá tudo bem, meu filho. É isso que eu penso. Eu queria que a Xana cantasse também, viu? Tu conseguiu, Xana. A Tati botou no roteiro ali. Xana, canta uma música. Xana Mas canta. eu No não... meu computador tá assim, você está cantando? No computador. Sério? Você está cantando? Tô chocado. Sim, agora tu responde sim. Além de tudo, eu também canto. Não Eu canto. cantava duerme, duerme, negrito, que tu mamá tá en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá tá en el campo, negrito. Trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va de lucha, trabajando sí, pa'l negrito sí. Duerme, duerme, movido. Foi isso. Então, essa minha primeira maternidade, ela é um misto de, assim, muito desejo, ela foi muito desejada, né, muito esperada, mas, ao mesmo tempo, foi uma imersão muito intensa, sabe? Que eu perdi um pouco o controle do equilíbrio mesmo, como tá, né, que é o que a gente busca na maternidade. Eu perdi esse equilíbrio, eu fiquei completamente focada só nisso, e aí eu perdi todas essas outras Fernandas que eu deixei de olhar, a Fernanda atriz, a Fernanda profissional, que trabalhava desde pequena, a Fernanda mulher, a Fernanda filha, amiga. Todas as outras eu abri mão, e isso foi muito difícil para mim depois, né, retomar. Tu sabe que me identifico demais contigo. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre isso dessa forma também. E foi como chegou para mim. Eu já tinha 34 anos e eu não tinha esse sonho. Eu tinha outros sonhos que já tinha realizado, né? Profissionais, enfim. Mas a maternidade fez algo comigo que eu não conseguia olhar para mais nada, sabe? Eu ficava horas ali. Os dias passaram, os meses, e eu não conseguia voltar para nada do que eu era antes. Foi uma imersão bem maluca. Mas eu achei interessante que eu vi que a tua mãe foi a pessoa que chegou para ti e falou assim: Fernanda, olha só, acho que tu tá precisando de uma ajuda. Né? Eu achei de uma sensibilidade, porque muitas vezes as pessoas bem próximas percebem, mas não conseguem se dar conta, né? Que realmente... Tanto a questão, que até a gente vai falar um pouco depois sobre a depressão pós-parto, daquela que a mulher não consegue se relacionar, tem dificuldade com o filho, do que quando fica O excesso. muito, né? O excesso. Como é que foi esse processo aí com a mãe, assim? Ela chegou um dia e disse, preciso conversar. Não, então, a minha mãe, ela é psicopedagoga, né? Ela é educadora, ela trabalha com isso, ela convive com muitas mães, e, enfim... Então, eu estava nesse lugar, assim, que nada mais fazia sentido para mim. Nada fazia sentido. A vida acabou mesmo, virou só a maternidade. Até que um dia eu tinha crises, assim, por exemplo, a Luísa, eu não conseguia delegar. Eu tinha dificuldade de delegar as funções. Elas eram todas minhas. Eu queria exercer tudo, fazer tudo. E ficava muito cansada, exausta, obviamente. E as pessoas falavam, mas deixa que eu faça. Não, eu que vou fazer. Mas deixa que eu cuido. Não. Mas deixa que eu... E eu não deixava. Até que foi virando uma coisa ruim, que era assim, ela não podia sair do meu campo de visão. Nossa. Ela saía do meu campo de visão, já tinha taquicardia, passava mal, calma, alguém levou ela ali para passear. Não, onde que ela estava? E aí a minha mãe, com esse olhar muito atento, né, falou, filha, olha só, é linda essa sua maternidade, é linda essa sua, né, essa história com a vontade de ser mãe, mas isso vai prejudicar ela.
Daqui a pouco, quando ela crescer um pouquinho mais, você vai fazer mal para ela. Você precisa de ajuda, você precisa retomar a sua vida, você precisa fazer outras coisas, você precisa entender que ela tem que ter a vida dela, as relações dela, os laços dela. E aí eu comecei a falar, bom, é isso, então vou precisar de ajuda. E aí fui procurar a terapia para isso, assim, uma terapeuta que eu cheguei lá e falei, ela falou, o que te trouxe aqui? Eu falei, eu nasci para ser mãe. E aí aconteceu isso, e aí eu nasci para ser mãe, e aí não sei o que lá, eu nasci para ser mãe. Quando eu falei, sei lá, durante 40 minutos, ela falou, eu nasci para ser mãe, 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 eu nasci para ser... Você falou 17 vezes eu nasci para ser mãe. Agora, você foi mãe. Game over. Eu sempre queria ser mãe, sempre queria ser mãe. Quando eu encontrei o meu marido, enfim, é uma história longa, nós éramos amigos de infância, nos reencontramos, eu já estava quase naquela fase de congelar os óvulos, assim, eu tinha 35 anos. Então eu já estava pensando como que eu ia fazer para ser mãe. E eu fiquei grávida e no segundo mês de gestação, eu comecei a me sentir deprimida. E aí eu me sentia muito culpada porque eu queria sempre ser mãe e eu não estava me sentindo feliz com estar grávida, né? E fiz todo um acompanhamento, porque justamente a terapeuta falou que as mulheres que têm esse tipo de comportamento durante a gestação, né? Tem mais tendência a ter uma depressão pós-parto, que eu não tive, graças a Deus, mas é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas mães se sentem constrangidas em expor esse sentimento, né? Essa sensação que é possível, é hormonal, é psicológica, tem muitas questões aí para serem faladas. Então, se sintam acolhidas aqui nesse espaço, porque verdade. todo mundo pode passar por isso, né? É uma questão... E são múltiplos sentimentos, né? Exatamente. Cada uma teve uma vivência. Não, e sabe o que é importante, gente? Que assim, isso que a gente está fazendo aqui já é uma coisa muito sensacional, porque nessa época que eu tive a Luísa, né, que eu tinha 30 anos, que foi em 2009, ou seja, nem sei quanto tempo tem, faça uma conta aí que eu não sou boa. Não, brincadeira, tem 12 porque é a idade da minha filha, né? Mas nesses 12 anos, cara, não se falava disso há 12 anos atrás. Disso eu digo sobre maternidade de uma maneira geral. Não falava sobre depressão pós-parto, não se falava sobre o puerpério, que é esse momento tão importante. Essa palavra ninguém nem conhecia. Né? E várias outras camadas e outras questões logo depois né, que você tem filho e tal. Então é muito importante a gente já ter esse espaço, a gente já falar sobre esses assuntos, a gente já dividir com outras mães as nossas questões, né? Então eu acho que esse serviço que vocês estão fazendo de verdade assim já é muito sensacional. Eu só queria adicionar dizendo assim, porque me encontro talvez nesse momento assim, eu não quero ser amiga, mas eu também quero ser um pouco amiga, né? E como dosar isso? Porque daqui a pouco querer saber tudo, perguntar tudo, esperar saber, enfim, toda essa confusão nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda. Bom, o que eu acredito, né, é que o limite está do lado dos adultos. E o que significa isso? Quem educa, o cuidador, ele precisa ter claro o que é inegociável na educação dele. Então, falar palavrão dirigido a mim no momento de raiva é inegociável. Estou falando de mim, Cláudia. Tá. Né? Então, isso eu tenho que deixar claro. O adolescente não é mais criança que você conduz tão facilmente. A criança, embora dê trabalho, eu tive criança, já atendi criança, mas a condução é mais fácil. Agora, o adolescente você precisa explicar assim, quase contratualmente. Olha, isso aqui é inegociável para mim. E a partir daqui eu não aceito, né? A partir disso eu não aceito. Então o limite está em você. Então não adianta você querer dar limite para o adolescente. Você não pode fazer isso. O limite é seu, eu não aceito isso. Quando a gente trabalha com o nosso limite e deixa de querer controlar o que o adolescente faz, a mensagem fica clara. Porque se tem duas palavras que não combinam, é adolescente e controle. Olha, gente, Tati, esses dias eu fui no Assum, claro, lá, o meu Assum, né? E aproveitei para mostrar para vocês
os produtos da Amor que a gente encontra por lá. Encontrei essas cadeiras lindas. Olha só que colorido. Vem vindo o verão. Aliás, chama essa cadeira de praia. Mas, não sei, ela serve para sentar na calçada, ela serve para um acampamento, ela serve inclusive para a sala de casa. Minha mãe tem uma cadeira bem linda da Amor e gosta de sentar para tomar um mate, ó, com térmicas também da Amor. Nessas cadeirinhas bem lindas, confortáveis, inclusive são adaptáveis. Olha essa aí, igual a da minha mãe. É Cadeira linda, né? de campo, dá pra chamar cadeira de calçada. Eu gostava muito de tomar um chimarrão na beira da calçada, quando eu morava no interior. Agora eu ainda uso pra colocar na frente de casa, lá no condomínio, e ver a gurizada andar de bicicleta. Enfim, cadeiras muito Mor bom, tem né? muitas utilidades. Ainda acompanhada dessas garrafas térmicas lindas, Várias coloridas. cores. Eu sou dessas que gosto de combinar a cor da cadeira com a cor da térmica. Quantas cadeiras tu tem? Eu só tinha uma, agora eu tenho que ter 3. Porque Eu adorei os meus filhos essa. grandes já querem ter as suas próprias. Essa aí que eu falei que é igual da minha mãe, linda, linda. E ali tem outros produtos da Amor. E sabe aonde vocês encontram isso? No Assum Supermercados. Dá pra comprar nas lojas físicas, são mais de 35 espalhadas pelo Rio Grande do Sul, em expansão, através do site e no do... app, vai lá, são supermercados, baixa, é bem intuitivo e também dá pra favoritar os produtos que tu gosta. Agora, querendo, né, chegar nessa época de calor, cadeira de praia imprescindível. Os produtos da Amor são especiais para essa época do ano. São muitos produtos voltados para o verão. Então, aproveita, vai no Assum e garante os teus produtos da Amor. E é impressionante, assim, como a chegada da Brenda e do Theo, em momentos específicos da minha vida, acabaram trilhando o meu caminho na vida pessoal e na vida profissional. É impressionante, A gente assim. vê isso de todo mundo que vem aqui, assim. Acontece, né? Eu acredito. Acontece uma transformação de Total. propósito de vida, de Cara, rotina, tudo, obviamente, de tudo, tudo. tudo. De entendimento, Exato. né? E eu tô falando ainda da descoberta, né? Que pra mim foi impactante, justamente porque eu não esperava. Eu realmente era muito jovem, né? Já tinha ali os meus 18 anos, mas eu tinha bonecas no meu quarto, sabe? Eu tinha Não, isso não essa quer dizer inocência. nada, porque ela eu tinha tenho até boneca hoje. até hoje. Tem Tenho até até hoje. hoje, mas eu brincava. Hoje eu não brinco mais, mas eu brincava de boneca. Então, assim, foi realmente muito impactante. E aí, depois, com a chegada dela, vem junto esse amor que a gente não sabe, né, de onde é que existe, o que é isso, que nos toma conta, né, que nos envolve. E todo um propósito muito grande de tipo, cara, eu preciso organizar a minha vida, né? Agora eu sou uma mulher, eu sou uma mãe, eu preciso trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu preciso fazer valer tudo isso que eu tô sentindo, que é tão forte, que é tão maravilhoso. E eu preciso ter essa criança do meu lado o tempo inteiro, E o porque eu que sou tu louca e fez? apaixonada por ela. Foi trabalhar? O que tu fez aí? Tipo, a maturidade veio mesmo. Eu já trabalhava, né, como eu falei, de uma forma... Eu trabalhava bastante, eu tinha dinheiro guardado, era legal, assim, eu comecei a trabalhar muito novinha e eu modelava. E eu lembro, assim, que os meus pais guardavam um pouco do dinheiro, então eu tinha o dinheiro guardado, eu comecei a trabalhar muito jovem. Mas, de qualquer forma, eu precisava trabalhar. E o meu grande amor sempre foi pela televisão. Eu já fazia a faculdade e logo depois ali que a Brenda nasceu, ela foi super cedo pra creche, porque, imaginem, eu tinha os meus pais super jovens naquela época, eles estavam, assim, no auge da vida profissional deles, então eu não tinha aquela avó que fica em casa Sim, né? Claro que a aposentada. minha mãe até abriria a mão, mas eu não permiti que isso acontecesse. Então, assim, a Brenda foi uma criança que aos 3 meses foi pra creche. Porque eu precisava trabalhar, eu precisava Como me muita virar. gente, né, Rodaica? Como muita Sim, gente. essa é a realidade de né? muita gente. Aliás, essa semana ainda ouvi que muitas mães, por causa da crise, estão levando aos 2 meses já. Eu acredito. Mães que eu não têm um acredito. emprego formal e Gente, que é muito precisam- complicado. E no final das contas, assim, se tu tem a sorte, né, de ter acesso a uma creche bacana, é um lugar seguro, que tem uma experiência pra cuidar do teu filho. E foi isso que eu fiz, exato. E aí eu comecei a correr atrás e eu acabei entrando através da Unicinos no Caras Novas da RBS, que ainda era um projeto anterior ao Caras Novas, liderado pelo Claro Gilberto, que na época era diretor do Jornal do Almoço. E acabei entrando ali e acabei sendo chamada para fazer um teste em Pelotas, onde eles estavam precisando, né, de uma repórter, uma apresentadora. Nunca tinha ido a Pelotas na vida, me fui fazer o tal do teste. Me chamaram para fazer 3 meses, eu nem tinha me formado ainda, para fazer 3 meses de experiência.
eu fui naquela loucura de carrega um pouco a Brenda, deixa um pouco a Brenda pra lá e pra cá. E aí me chamaram pra trabalhar de fato e eu fui com a Brenda. E Sozinha, as duas? Sozinha. Tipo, nessa época eu ainda tinha ali uma relação com o pai dela, já tumultuada, que não durou muito tempo. E eu acabei ficando sozinha com a Brenda em Pelotas. E essas coisas bonitas que a gente fala hoje sobre rede de apoio, família por perto e tudo mais, eu nunca conheci. Não, e nem se Não com falava ela. sobre isso, né? Nem se falava e eu não tinha ninguém por perto. Então, os meus colegas de trabalho, que eu tanto amo até hoje lá da RBS TV Pelotas, viraram a minha família, me ajudaram muito com a Brenda. Ela seguiu indo numa escolinha, numa creche, enfim. E lá eu comecei a minha carreira profissional. Muito realizada de poder começar já trabalhando numa coisa que eu amava. Sim, numa grande empresa, Numa né? empresa grande, onde eu tinha, digamos assim, uma possibilidade de voltar pra cá, né? Pra Porto Alegre e tudo mais. Isso acabou demorando, foram 2 anos e meio penando muito. Ah, 2 anos é pouco tempo. Mas guria, foram 2 anos e meio intensos. não consigo e imaginar. difíceis, No interior, né? difíceis Você era sozinha muito com ela. jovem, Muito jovem. né? Uma mãe sozinha, né? No solo, nesse caso específico. Às vezes numa eu não cidade acredito diferente. que eu consegui. Porque assim, eu não tinha tô dinheiro, impactada com essa eu não tinha história, carro. Rodaica. Eu não aceitava muito bem a ajuda dos meus pais. Não que eles Sim. pudessem super me ajudar financeiramente. Em casa as coisas, a gente sempre teve tudo, mas tudo muito organizado. Não tinha expectativa de Sim, ter uma sim. nova criança ali Sim, naquela família, sim. né? E como eu falei pra vocês, o maior senso que veio pra mim foi o da responsabilidade. Então eu abraçava aquilo ali do jeito que dava. E eu não tinha realmente muita ajuda, o salário pequenininho, né, de uma iniciante que mal pagava o meu aluguel. Então foi tudo muito difícil nesses 2 anos e meio. A geração das nossas mães já trabalhavam, etc e tal, mas não tinham esse desejo de crescimento, né? Nas profissões mesmo, né? Eu de acho que dedicação. culturalmente isso ainda não era uma coisa muito Não era. buscada, né? As mulheres tinham... E é incrível isso, porque não é que a gente deixou de ter o foco na família e nos filhos. Mas eu acho que essa responsabilidade de poder dar uma vida para eles melhor do que a gente teve, por mais que a nossa tenha sido incrível, eu levo muito como lema, assim, e isso foi muito o que determinou as minhas decisões. Eu quero muito que eles sejam muito melhores do que eu. Sabe? E hoje eu já percebo que eles são. E isso é uma coisa absolutamente fascinante, assim, porque te traz para um universo onde tu vê os teus planos realizados. Cara, de sombrinha a pé, levando ela embaixo do braço, porque aí a parada do ônibus era mais perto da escolinha do que da minha casa, só que eram 10 quadras. Sabe? E aí eu tinha que estar às 9 da manhã na TV, porque 9h30 já tinha uma entrevista. Então, assim, era muito louco tudo, né? E cada dia uma rotina diferente. Eu não tinha um horário fixo. Os finais de semana tumultuados, com plantão, onde eu levava ela junto comigo e apresentava o Jornal do Almoço. Eu sempre conto essa história, acho que eu já te contei. Que eu colocava a cadeirinha dela embaixo da bancada e fazia assim pra ela quando eu ia entrar ao vivo. Rodaica, eu tô muito emocionada, porque é a realidade da maioria e as das pessoas mulheres. nos enxergam e não veem esse lado, né? Imaginando que a gente tá ali, de repente, numa posição de destaque, por causa disso tem um certo privilégio. Mas o início de carreira é difícil pra todo mundo. E quando tu concilia com a maternidade, é uma grande loucura, né? Mas eu passei por essa loucura, eu vivi essa loucura com ela. Foi incrível, porque a nossa conexão se deu nesse momento. Eu acho que na primeira infância, a criança tem uma relação e uma conexão natural com a mãe, né? É um afeto natural, tem a questão da amamentação, do carinho, do cuidado que é necessário, e esse vínculo, ele se forma naturalmente. O que tu enxerga como mais diferente, assim, atualmente, sobre o maternar, não só na execução diária, mas no assunto, assim, o que tu percebe de Eu diferente? acho, Xana e Tati, que hoje tá mais fácil. Sabe por quê? Eu acho que hoje a gente fala sobre esse assunto. Quando eu fui mãe lá com 19 anos, não se falava sobre esse assunto. Eu me lembro das pessoas ficarem próximas, assim, da minha família, amigos dos meus pais, ficarem horrorizados e aquilo ali era meio um tabu. Quando eu comecei a trabalhar com a Brenda muito pequenininha e precisava eventualmente levá-la ou precisava dizer que ela estava com febre e eu não tinha o que fazer, aquilo ali era mal visto. Era ruim tu ter uma funcionária que é mãe. Óbvio que hoje isso ainda acontece, mas hoje as pessoas estão muito mais abertas a entenderem porque os homens são mais participativos. Então, se tu trabalha com um homem que tem filhos e que já assume o papel dele dentro dessa criação, ele vai entender a posição daquela mãe naquele momento.
Né? Da mesma forma que ele vai entender a do homem quando ele tiver que sair porque o filho tá com a febre. E isso seria, digamos, o andar natural da carruagem. Ainda não é assim. Mas o que eu percebo hoje é que as pessoas aceitam a maternidade. Eu, com a Brenda, vivi um período que as pessoas não aceitavam. O fato de tu ser mãe já te colocava automaticamente numa posição inferior aos outros. E eu era a única na redação que era mãe. Eu era a mais nova e a única que era mãe. Então, sempre que tinha que escolher entre uma para fazer determinada coisa, eu ficava para trás porque poderia ter alguma situação com a Brenda. E por muitos momentos, durante a minha maternidade com ela, mesmo já de volta em Porto Alegre, fazendo todos os programas na TV, eu abri mão de estar com ela em momentos que eu tinha que estar, porque eu não queria ser vista como a mãe que deixava de fazer as coisas porque precisava estar com a filha. Correr o risco, né, disso eu me arrependo. Era isso disso eu me arrependo. Porque eu acho que, assim, a apresentação da escolinha pode ser uma bobagem, mas para a criança que está ali aguardando a mãe, não é. Né? Tu poder dar o colo na hora da febre no lugar da avó, que graças a Deus tá lá e pode dar o colo, é diferente. Né? E em muitos momentos eu abri mão disso porque eu precisava chegar lá e mostrar que mesmo sendo mãe, eu estaria presente no trabalho. Sim, mesmo tinha que trabalhar mãe, 2 vezes mais. Exato, né? E sofrendo. Então, eu acho que hoje a mulher precisa se impor mais. Criar filhos é da responsabilidade do casal, mas a gente sabe que tem muita mãe solo, né? Tem muita mãe que realmente abraça aquela situação sozinha, às vezes até com o pai presente, ausente, né? E a gente precisa respeitar isso. Cara, não tem papel, não tem profissão, não tem nada no mundo que seja mais importante do que tu criar um filho, porque tu não tá criando o teu filho, tu tá criando um ser humano. Para o mundo. Para o mundo. Para viver a vida com outras pessoas. Que vai determinar o futuro do teu próprio filho. Se a gente viver num mundo melhor, com menos injustiça social, com menos preconceito, que as pessoas pensem mais no coletivo, a minha vida e a vida dos meus filhos vai ser melhor assim como os de vocês. E importante então a gente fica muito naquele mundinho ali. Pensando que é uma coisa particular quando é o coletivo. A criação de um filho é coletivo. Exato. A maternidade, ela é uma explosão diária. Porque diariamente tu aprende, tu ensina, tu sofre, tu é feliz, tu tem medo, tu não sabe, daqui a pouco tu sabe tudo. Eu passei a ter medo aos 19 anos de morrer. Eu passei a ter medo de perder. E eu não consigo imaginar a dor da perda. Isso é terrível. Então, assim, são tantos sentimentos que te consomem diariamente que é uma explosão. E realmente a tua saúde mental, o teu corpo, o teu espírito, eles têm que estar preparados. Porque tu vive os sentimentos mais absurdos, assim, de uma montanha-russa em minutos. E não é porque eles cresceram. Porque hoje a Brenda, com quase 30 anos, em muitas situações eu me vejo com medo. Eu me vejo, ai meu Deus, isso... Só mudam os medos, né, de lugar. Mudam, porque a gente também vê como criança para sempre, né? Tu tem aquele olhar materno do tipo assim, o que eu posso fazer para ajudar? Será que eles estão seguros o suficiente? Será que eles estão alimentados o suficiente? Uma vez mãe, sempre mãe. Sempre mãe. A gente passa a entender o universo melhor. Eu acho que a maternidade é a experiência mais incrível que uma mulher pode ter. O amor que a mãe sente pelo filho é diferente do amor que o filho sente pela gente. E eu não sei como foi com vocês, mas assim, quando óbvio, eu sempre amei minha mãe, eu amo a minha mãe, mas quando eu me tornei mãe, como se uma cortina se abrisse e eu conseguisse enxergar exatamente o que ela sentia e entender as abnegações, né? O quanto ela se privou de muitas coisas, tudo em detrimento de um amor pelo filho. Eu acho que eu só entendi o amor que a minha mãe sente por mim quando eu me tornei mãe. Queria ter tido mais filhos, mas eu não consegui. A primeira vez que eu engravidei, eu estava com 37 anos, daí eu tive um aborto espontâneo, que foi algo que me abalou profundamente. Fiquei muito mal mesmo. Porque até então eu sempre fui uma pessoa saudável, sempre pratiquei atividade física, eu bebo socialmente, eu nunca fumei, nunca usei drogas. Então, assim, eu tinha tudo para dar certo na primeira gestação, na primeira tentativa. E os exames estavam tudo ok e não deu certo. Eu escutei o coraçãozinho, logo em seguida eu senti que o seio murchou, a barriga murchou, daí eu avisei a médica, oi, acho que tem alguma coisa estranha no meu corpo. Ela assim, vamos lá, faz loucura, né? É horrível, né? Tu sente, né? Então... Ai, cara.
eu fui fazer o exame e aí a membrana já estava, né, se desmanchando, assim. Daí vou ter que fazer uma curetagem. Então, foi um processo muito dolorido, muito dolorido. A gente vê que te emociona até hoje. Assim, foi bem difícil, assim. Eu fiquei 15 dias aí, né, para me recuperar disso. Daí eu passei um tempo, ok, tá, vida que segue, né? Aí, daqui um pouco, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Pimba, consegui engravidar de novo. Que bacana, consegui. Mas daí eu disse para a médica, agora eu vou cortar tudo pela metade. Eu vou diminuir a intensidade das minhas atividades físicas, eu vou cortar qualquer possibilidade de tudo que eu possa representar. Por isso, Xana, que eu, na terceira vez, eu tomava só os 2 cafezinhos, por isso que tu tá entendendo? Já tava super... Porque assim, né? Então, daí, quando eu engravidei pela segunda vez, aí eu comecei a ter esse cuidado. Aí aconteceu o incêndio da Boate Kiss. E daí eu fui para Santa Maria, passei uma semana lá trabalhando horrores. E assim, Santa Maria é uma cidade que eu tenho muita ligação, uma cidade que eu morei. A minha família é de São Cepé, mas eu tenho muitos amigos. Eu conheço algumas famílias de algumas vítimas. Então, assim, aquilo foi algo bem impactante para mim. E eu tentava o tempo todo trabalhar que, olha, eu não vou me abalar. É difícil, né? É difícil. É fácil em alguns assuntos tu conseguir separar o lado profissional do pessoal e não te abalar pelaquilo que tu tá vivendo. Mas a vida de jornalista tu tem que entrar, tu tem que te aprofundar, tu tem que viver a dor, tu acaba vivendo a dor do próximo. E a própria gravidez, ela te sensibiliza, né? Muito, Os hormônios muito. deixam a sensibilidade da gente à flor da pele, Se né? identificando com aqueles pais, Exatamente, já, né? Claro, Então, pais e mães. Tragédia. Então, quando eu voltei de Santa Maria, eu tinha férias. E no primeiro dia de férias, daí eu já comecei a ter sangramento, e daí eu tive hemorragia, e daí eu tive a minha segunda perda. Aí eu passei uma semana tendo todas as dores do parto para eliminar o saco gestacional, enfim, né? Que é uma coisa que acontece. Graças a Deus eu não precisei fazer curetagem, porque fazer uma segunda curetagem eu poderia muito bem prejudicar muito a parede do meu útero, ter que perder o útero e não ter um filho. Mas tu chegou a pensar em não ter filhos aí em função disso? Não. Não. Cara, Aí, tu fala uma coisa super importante, só pra pontuar, assim, a gente até não teve ainda esse tipo de troca aqui, né? É verdade. Porque eu tenho lido muito sobre como as pessoas não conseguem lidar com esse luto, né? Da mãe que, enfim, que não chegou a avançar a gestação, né? Que teve essas perdas. Mas eu acho que isso, assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, eu trouxe essa responsabilidade para mim, dizendo, eu amei esses momentos em que eu emprestei o meu corpo para essa luz que veio, recebeu o amor e o carinho e o calor do meu útero e partiu para acabar a sua jornada. Médica disse, vamos tentar? Eu, ai meu Deus, tá, vamos tentar. Daí eu engravidei de novo pela terceira vez. Daí eu cheguei na chefia da TV e disse, eu preciso chocar o meu filho. Eu vou ser a galinha que vai chocar o meu ovinho, porque eu não tenho mais estrutura emocional, física, psicológica para passar por uma outra perda. Então, assim, eu quero ver o que eu posso fazer para dar certo. Mas chegou um momento em que eu queria viver novas experiências e eu não queria deixar isso postergar cada vez mais. Lorenzo, com 7 anos ele já vinha me cobrando muito, tipo, você não vai poder estar lá, né, mamãe? Você não vai, né? Sempre final de tarde. Mamãe, então assim, apresentadora de um jornal das 19 horas e os eventos na escola eram às 18. Então assim, meu Deus, eu estava sempre assim, sabe, com 2 facas apontadas para mim, uma do compromisso profissional, que eu sempre gostei do que eu fiz, mas eu também aquele amor e aquela vontade de viver essas experiências com ele. E nada substitui isso. Não. Sabe? Nada substitui. E não é a apresentação do Natal que vai substituir a apresentação do Dia das Mães que eu não fui. Então, assim, são momentos diferentes. E não é a avó que vai substituir a tua presença. Não é a avó, não é o pai, não. É uma experiência que eu quero viver. Ter uma relação assim, doentia, só por conta do filho, eu também não concordo. Eu acho muito mais saudável que as pessoas se separem, cada uma monta o seu núcleo, né? Monta a sua nova família, e tentem viver em harmonia. Eu acho que para a criança é o melhor que tem que fazer. Quando eu e o pai do Lorenzo, o Christian, decidimos nos separar,
a gente pediu um acompanhamento psicológico porque a gente queria preservar o Lorenzo. Porque era uma relação, nós dois não estamos mais dando certo, mas isso não precisa atingir o filho. Exatamente, a gente não quer que ele seja prejudicado por isso, porque ele é o nosso amor, ele é o meu maior amor, e eu tenho certeza que ele é o maior amor do pai dele, entendeu? Então, vão ser sempre essa nós família, sempre né? vamos ser, exatamente. Então, assim, o que a gente precisa fazer para que ele não sinta essa separação? Né? Então, a gente fez toda uma construção com um apoio psicológico, um apoio profissional, para que o Lorenzo não sentisse. E nós não tivemos nenhum problema. O que eu faço com a pessoa dessa? Ela tá me desconcertando. Eu também não aqui. sei o que eu faço, porque quem é você? Quem é você? Bota o espelho aí pro meu ver se eu tô bonita. Tudo bom? Deixa eu ver um pouquinho Dá uma aqui, ajeitadinha. menina. Eu acho que Ai, Carla meu cabelo tá não tá muito inspirada bom. em ti aqui, ó. Tá inspirada Aí em eu mim? quis ficar um Eu sou pouco tão peru assim, meu Deus. Tudo bom, querida? Pra Presente! Amiga! Quanto tempo, Janete? Tudo bem. Janete! E a Galdéria. Aconteceu o seguinte, Ana foi dar uma passeadinha. E eu tô aqui agora para dar uma participação especial. A partir dessa temporada, a gente tem a minha participação aqui também. Tá, Ai, tá querida? ótimo. Ninguém a convidou, mas ela Primeiro, apareceu. quero te dizer o seguinte: meu nome é Janete Galdéria, já me segue, me curte, me compartilha? Ok. Já? Ou Não, não, eu tô te conhecendo agora. Tu não me conhecia? Não, Mas desculpa. eu sou tua fã, amiga. Tá, obrigada. Quero te dizer o seguinte: tu é muito mais bonita ao vivo. Ai, obrigada. Muito, muito, gente. É uma coisa assim, eu tô extasiada. O meu loiro não chega nem aos pés do dela, gente. É uma coisa incrível. Tem que cuidar. Sabe da onde que eu sou? Do Alegrete, né? Ah, querida? mas evidente. É evidente. Mas evidente, né? É evidentemente Nasci no que tu é do Alegrete. Me criei em Porto e andei passeando pelo Rio. Tem que cuidar porque às vezes o sotaque carioca, né? Vem assim, ele se apropria, mas o meu nome é Janete A. Galdéria. E é o seguinte, Carla, eu fui convidada nessa segunda temporada, Só que né, não. querida? Só que não. A Jana não te falou? Não. Não, então dá uma conversada Tá, aí. Você pode se deixar. entende, eu não tenho nada a ver com isso, né, querida? Podia me servir um suquinho aqui, querida? Claro. Eu vi que agora tem patrocinador esse programa de vocês aí também. Podia me servir um suquinho, cafezinho só pra Carla, né? Eu vi que tu não ofereceu nenhum pra Xana. Verdade. Ai, desculpa. Tava ali desculpa. acompanhando, não deixa a guria nem Vamos lá, escolher Janete, uma tu vai tomar. cápsula pra Escolhe ela. Rapidinho, então, uma cápsula. Rapidinho. Rapidinho, eu vou querer café. Eu não sei dizer esse nome aqui. Eu sem óculos. Café ao latte. Eu cachorro. Resumindo, é café com leite, né? Essas pessoas inventam umas palavras inglesas aí pra... Nem é inglês, acho que isso é francês, né, querida? Caneca, tá. Olha só, mas eu vou dizer a que eu vim. Eu vou dizer a que eu vim, querida. Além de te conhecer, né, que eu sou muito... Eu tô encantada, uma coisa muito interessante. Como pode ser tão loira e tão linda, né? Nada que um E esse cabeleireiro não tigre resolve. aí? Isso aqui é uma leoa. que Isso me é transformei. joia? Tipo aquelas que tu usa lá naquelas tuas É. propagandas? Isso aqui é a mulher que eu me transformei. Ai, é uma Olha leoa. aí. Gente, Não fica mexa difícil. com a minha Belíssimo, prole. Belíssimo. Aliás, essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Sabe que eu fui convidada mesmo para vir aqui, né, querida? É para perguntar o que elas não se animam. Ah, então vamos lá. Tá preparada? Vamos lá. Pergunta de número 1. Te vejo com joia, carrão, viagem, tudo. Aquilo é tudo emprestado ou eles te dão? Já, né? Propaganda. Vida real é vida real. Ah, é? É tipo aquelas festas do Oscar. Empresta o vestido, vai lá, usa. Depois também que aquelas roupas, vou te dizer, né? As mulheres O que tu vai fazer com aquelas roupas depois? Não tem nem como Ai, que subir a coisa escada com as agradável. roupas, né? Elas têm que ir de Semana de ladinho. moda de Paris. Quem é que vai usar aquelas roupas, É, gente? Me exatamente. diz É só na passarela. Tu realmente é uma pessoa que pode falar sobre Ai, não. Não entendi. Deixa O meu óculos é Chloé, querida. Tu sabe o que é? Não. Nem eu. Disseram que é chique, viu? Bom, aí o seguinte, né? Tu sabe que o que acontece com as pessoas que são celebridades, tipo tu, né? Aham. Já te falei que eu sou tua fã. Já, obrigada. Tu pode me curtir, me compartilhar? Com certeza. Tá, obrigada. Vou seguir. Assim, a gente vai pesquisar das pessoas na internet, né? Dá um Google. O pessoal chama, hoje em dia, o pessoal jovem dá um Google. Aham. Aí tu vai dar um Google lá, bota Carla Faquinha, o troço se completa sozinho, né? Exatamente. Tu já deu uma olhadinha, Já. o que que Já se deu um Google? completa? Já. A Xana teve a fase dela, que era Xana Miller de biquíni. Ah, Daí depois teve Xana Miller marido, Xana Miller filhos, daí desistiram.
Daí não pesquisaram mais Mas a guria. tinha Shanna Miller de biquíni? Não tinha, mas as pessoas pesquisavam, né, pesquisa. querida? E tu sabe que as duas pesquisas, quais são as trend topic, né? São o quê? É Carla Faquin marido, Carla Faquin idade, Carla Faquin por que saiu da firma. Então tu pode ficar à vontade para responder a que tu quiser aí, amiga, tá? Todos, O Google responde. O Google responde. Ai, desagradável, gente. Mas é que tu vai me demitir no meu primeiro dia. Vai perder Não, o uma emprego. coisa é eu ser convidada, Escolhe outra uma, coisa é eu escolhe responder. uma só. Amiga, diz a idade que tá tudo certo. Mas vocês não sabem a minha idade? Não, a gente até sabe, né? Mas o público que tá em casa eu quer não sei. saber, o pessoal do Google. Eu sei. tô entre uma e outra. Entre uma e outra. Eu tô entre os 40 tu acha e mesmo 50. que eu sou mais velha? Tão mais Não, velha entre que uma ela? e outra, a outra, sou porque eu sou super jovem. Que história é essa? Não tô entre Eu uma e tô outra, bem tô falando longe de entre 40 e vocês, querida. 50. Não, eu não cheguei nos 40 Eu tô ainda, que isso? doenta. Não, mas a Xana, ela Palhaçada. tá falando da Xana. Ah, tá, não de me ti, inclui né? nisso aí, Da gente. Xana, Tem né? 30, né? Ela tem 30. A Janete tem Janete, 30. 33. 33. Idade de Cristo. Então sou um pouquinho mais velha que Um pouquinho tu. mais velha, querida, Aham. tá. É só essa mesmo, tu vai responder? Marido, me separei em Mas ela 2018. não respondeu. Ela Já respondeu. Ah, só falou entre Cada uma um e responde outra, como quer, vai ficar tá? obrigando a convidada, não vai vir mais. Marido, Mas me tudo bem, é só separei uma em vez por 2018, temporada sou mesmo. divorciada. E por que eu saí da RBS? Pra Porque eu quis. viver outras experiências. Ai, que bom, viu? Olha, eu tô contratada, não tô? Fiz todas as perguntas Ai, que tu me acha, mandaram. Bom, né? Bom, acho que tá Bom. bom. Gostou da É. Janete? Vai me seguir, me curtir, me compartilhar lá. Vou Tá. te seguir, Ai, amiga, eu te sou tua curtir, fã, te tá. compartilhar. Quando sobrar tá. umas joias lá, manda pra mim. Mando, eu tenho E muitas. carro também. Ah, com Eu certeza. vi, tu andava nos Eu vi, carrão lá, aham, teto tem. solar, tudo, Mitsubishi, né? Jeep, Fiat, tudo, tem, né? Ai, vários. hashtag tamo Tem, aí, minha garagem né? tá cheia de Já carro. pensou essa loira com esse óculos Chloé, que eu não sei porquê, né? Desfilando num carro daqueles, vai dar muito mais ibope. Se eu estiver na carona dela, então tamo rica. Vamos Eu combinar. ia. Te tá amo, juntas. amiga, tá? Beijo. Beijo. Tchau, um prazer te Tchau, conhecer. prazer, Me segue, até me a curte, próxima. me compartilha, Tchau. tá? Mesmo Não. que o filho tenha 1,80 m de altura, que esteja com uma voz de homem já, olhar e não enxergar mais aquela criança. Mas eu também, às vezes, eu fico pensando pelo lado da mãe, né? De nós pais. Eu acho interessante que esse afastamento, esse descolamento, ele vem justamente com uma mudança no comportamento. Porque se eles continuassem fofos, como quando eram crianças, a gente nunca ia deixar ir também, não é, Cal? A natureza é sábia. A natureza é sábia, eu fico me justificando, assim, internamente, né? Tá bom. Essa chatice aí é boa, porque eu mesma, às vezes, não tô nem, sabe? Eu mesma quero um tempo, de vez em pouco quando. de distância. Exatamente. É a diferença entre abraçar um coelhinho e abraçar um porco-espinho, né? Mas Amiga, pequeno intervalo aqui, daí o que acontece? Cabeça de mãe, pensando nos filhos, né? Provas finais chegando, a situação lá em casa fica tensa. As Que crianças, acontece? ficam numa tensão, é pressão, né? Receio. Essa pandemia trouxe, né, uma ausência da vivência das provas físicas. Sim. Então, muitos adolescentes, muitas crianças que já fazem provas dos anos mais avançados que os teus, estão nesse momento de tensão, estão nesse momento. E aí a família toda precisa se trabalhar emocionalmente para dar esse suporte, a escola também. E aí lembrei, né, do nosso novo parceiro, da Gênios Educacional. Exatamente. Tava dando uma olhada, o pessoal tem perguntado, né, que trabalho que a Gênios desenvolve. Mas antes de falar sobre isso, eu tava vendo dados até preocupantes que a Gênios traz nesse material justamente e que despertou esse trabalho tão inovador da Sim. Gênios, que é justamente oferecer esse suporte para números como o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A fonte é a USP, de 2019. E outro dado, Tati, o Brasil é um dos campeões mundiais em estresse e ansiedade dos alunos em sala de aula. Com dado que é certeza. da USP de 2017. Tu imagina como é que tá No agora. pós-pandemia, muito mais. Os relatos são realmente de todos os lados, viu? De todos os perfis de comportamentos, de personalidades. Então, E a esse Gênios suporte- atua justamente nisso, com especialistas em conteúdos dinâmicos e práticos para fazer essa transformação, para dar esse suporte que vai além, né, das questões cognitivas, de aprendizado, mas para a questão emocional, para que isso aconteça de forma tranquila, inclusive em 4 pilares importantes. Uma abrangência, né, do programa, ela vai para o âmbito da escola, âmbito escolar, super relevante, para os professores também saberem lidar com isso.
a família e principalmente, claro, os alunos que são os mais impactados. E o bacana é que esse trabalho aqui é bastante focado na área da educação pública. Super importante, ou seja, uma abrangência ainda maior. Quer conhecer um pouco mais da Gênios Educacional? Acesse o site que está aparecendo na tela para ti aí, conheça esse trabalho e vamos juntos transformar a educação desse país. Madrasta quer dizer a nova mulher do pai, mas com o decorrer do tempo foi tendo um sentido pejorativo, né, de pegar o má para dizer que é má. Como é que é a tua relação de madrasta? Eu amo ser madrasta e eu não gosto desse negócio de boa-drasta. Eu sou uma boa madrasta. Então, eu acho um saco essa invencionice de boa-drasta. Porque, olha aí, vocês acabaram de falar que madrasta quer dizer a nova mulher do pai. Eu sou uma ótima nova mulher do pai. Eu sou uma ótima madrasta. Eu acho, assim. Eu gosto de ser madrasta e eu acho que esse boa-drasta faz com que o nome madrasta fique ainda mais estigmatizado. É madrasta, gente, a palavra, sabe? Eu sei que a língua é viva e tal, mas é isso, ainda mais agora, sabendo que é a nova mulher do pai. Vou sempre bater nessa tecla. Viu? É o É significado. isso. Tu sabes que tem um termo até que eu vi numa postagem tua, madrastagem. E tu chamando as madrastas para comentarem. Eu tenho, né, essa situação na minha família. O meu ex-marido casou novamente, meus filhos têm uma madrasta. Mas eu confesso mesmo, que sempre senti um desconforto em chamá-la assim. Então, eu sempre digo, a esposa do pai. Mas eu acho que sempre é espaço para a gente abrir uma nova possibilidade, né? Eu sou a mulher do seu pai. Se a gente se der bem, maneiro, porque eu sou gente boa. Se a gente não se der, tudo certo. A pessoa que eu amo aqui é o seu pai, e eu respeito vocês e vou querer ser cada vez mais próxima de vocês. Mas se não rolar, sem estresse. E, graças a Deus, tem sido um grande fechamento. Eu falo que eu, Renato e a ex dele, a mãe dos meninos, somos um fechamento. É muito bacana. E eu me vejo maternando, né, que eu boto de madrastando, sei lá como é essa palavra, quando os guris estão aqui, sim. Assim, eu acho que é isso que eu, pelo menos, eu conheço amigas minhas que são madrastas que não se metem ali na educação dos filhos. Eu não poderia fazer isso me violentaria, sabe? Não poder pedir para uma pessoa baixar o som, arrumar a bagunça, né? Estamos falando de uma pessoa sem filhos. Então, assim, quando tem uma coisa que me incomoda, eu não me privo de falar para eles e eu peço para eles fazerem a mesma coisa. Então, a gente está construindo uma relação que é muito bacana, assim. Eles são garotos adoráveis e eu posso dizer que a gente é cada vez mais próximo. Mas nesse processo, em algum momento, tu te questionou, assim... Pacote será completo. Que... Não, eu, na verdade, não é isso. Te questionar sobre a tua própria escolha de não ter sido mãe, quando começaste a conviver com os guris. Eu gostaria de ter sido, ou me arrependo, ou não me arrependo. Não, pelo contrário, eu fico muito grata a mim por ter seguido a minha decisão, sabe? Eu fico muito grata. Eu não nasci para isso, não mesmo. Eu acho chato educar, cansativo. Não é para mim, não é para mim. Eu não gosto de ficar dizendo não, eu não gosto de falar a mesma coisa 200 vezes numa mesma hora. Eu não gosto. Então, eu optei não ser mãe por isso, entendeu? Então, assim, para mim, pelo contrário, quanto mais eu convivo, mais eu amo, mas mais eu amo eu ser uma mulher sem filhos. Isso para mim e hoje eu estou nesse processo de libertar as mulheres que se sentem na obrigação de ter filhos, porque a gente não pode se sentir na obrigação de ter filho. Isso, acabou. Eu acho que a gente agora, sabe aquela música da Rita Lee? A gente tem que cuidar mais da gente, em vez de ceder a pressões da sociedade ou de marido, sabe? Assim, todo mundo fala do relógio biológico. O meu não tocou, cara. Entendeu? O meu não tocou. E eu fui chegando com 29, 30 anos, vendo as minhas amigas tendo filhos e falando, eu não quero isso, eu não vou ser uma pessoa feliz se eu tiver isso. E, ironicamente, olha eu ajudando um bando de mãe a educar os filhos aí, fazendo companhia, com um livro publicado no mundo todo,
para essa galera ser mais bacana e dar menos trabalho para vocês. Esse é o teu maternário, sabe-se lá. O pessoal usa muito o tal do termo aborrecente e já tem uma linha de psicólogos e, enfim, pediatras. Como é que chamam os que tratam os adolescentes, que eu não cheguei nessa fase mesmo ainda? O terapeuta familiar, né? Dizem para não usar mais o aborrecente. Já chegou a pensar sobre isso, assim? Eu sempre odiei. É que nem boa drástica. Já imaginei. Eu odeio. Porque as pessoas vinham para mim, nossa, como é que você aguenta? Quando é que acaba essa aborrecência? Nananã. Eu falo, primeiro, eu não sou a mãe dele, que ele, como eu falei, né? Ele não virou olho para mim, ele não é agressivo comigo. Comigo ele é ótimo. Comigo ele é maravilhoso. Comigo, o adolescente é a pessoa mais maneira do mundo, porque ele ainda não é, ele não é mais criança, mas ele também não é adulto. Ele não gasta sorriso à toa, ele é honesto, ele é intenso, ele é sincerão. Sou mó fã desses caras, entendeu? Então, assim, cara, eu acho adolescente o máximo, entendeu? Então, por que eu vou chamar de aborrecente? Porque eles estão com os hormônios em ebulição? Porque eles estão com espinha no meio da cara piquititita, mas eles veem aquilo como um vulcão, porque eles são intensos? Pô, cara, lembra de você, não tá tão longe assim, sabe? É verdade. Tem uma coisa que a gente perde, um pouco né? de empatia, um sabe, com o adolescente. Eu acho assim, eu tenho 2, ela tem 14 e ele tem 12. O que muda, né? Era uma criança melosa, manhosa, queridinha. Daqui a pouco eu abro a porta do quarto e eu ouço, sai daqui! Sei lá, a minha filha nunca falou isso, mas entendi. Uma reação que eu não imaginava. E aí não é sobre ela estar aborrecente, mas é sobre eu saber lidar com uma outra maneira, de outra forma. De uma outra né? pessoa, Exato, de uma né? outra Porque pessoa eu tô que fazendo... tá surgindo. É isso, eu estou fazendo um livro com o meu marido que se chama Falando Sério sobre Adolescência. É uma conversa entre a arte e a ciência. Vai sair ano que vem pela Companhia das Letras. E ele fala muito isso. Spoiler. De repente, a criança morre. E o pai daquela criança, sabe? Eu falo para ele, eu vejo quando ele trata o filho mais novo, ô Luquita, papai já não falou para você botar a toalhinha de volta no banheiro e não deixar em cima da cama? E com o mais velho é, porra, Vitor, quantas vezes eu vou ter que falar? A mesma coisa. Então, assim, é muito louco também pensar. E aí eu acho que vocês têm que praticar a autocompaixão, sabe? As mães, de falar, pô, eu perdi uma criança. É óbvio que eu vou me irritar com esse cara que revira o olho, que está impaciente, que é intenso, que quer tudo para ontem, que acha que eu sou mãe turista, que, sabe, quer tudo para ontem. Quer pix toda hora. Pix, exato. Gente, não é fácil, não estou tirando. Do mesmo jeito que eu falo para vocês terem empatia com eles, também tenham autocompaixão, sabe? Porque não é fácil. Acho que por isso que maternagem é uma parada tão difícil, né? E complicada. Acredito que a nossa relação com os adolescentes, enfim, com os filhos, eu acho que durante toda a vida, mas especificamente sobre a adolescência, a qual eu ainda não cheguei com os meus, mas imagino que seja... falar mais da gente, do que rompe pra gente, do que realmente das transformações deles, né? Da gente aprender a ser uma outra mãe, né? Exato. Já passou daquela fase. Uma outra mãe vai Perfeito. surgir, deve surgir, para lidar com aquela fase do seu filho, que também precisa de ti, mas precisa de uma outra maneira. E a gente não tá... Ninguém fala quando tu tá grávida, ninguém fala, olha, quando chegar a adolescência, tu vai ter que fazer isso, vai ter que fazer... A gente fala Por sobre isso que eu vou falar, porque eu acho uma sacanagem ter um monte de livro para criança, para bebê, então, tem de 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí chega no adolescente, cadê os livros, Some, gente? Não tem. Não tem livro? Não tem orientação. Não tem orientação para pais. Mãe de primeira viagem igual. É um novo a mãe do puerpério, né? adolescente. Mas assim, como mãe, tu não sente medo? Às vezes eu fico vendo e fico pensando, me colocando no lugar do outro, né? Exercitando a empatia, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia. De sentir medo, né? Dos teus filhos estarem na rua e, de alguma maneira, estarem sujeitos a isso, assim. Tu já perdeu alguma noite de sono pensando em como transformar isso? Não. Eu não durmo, né, Xana? Eu não durmo. E, assim, é isso que eu te falei. Eu tento blindar meu filho. E tentar blindar meu filho é tirar dele também o direito de viver plenamente. Então, assim, tem lugares que eu não quero que meu filho vá. Tem brincadeiras que eu gostaria que ele não fizesse. E eu peço a ele para não fazer. Porque coisas bobas que um outro adolescente pode estar fazendo e que vão entender que é uma brincadeira, se meu filho faz, as pessoas podem associar ele à marginalidade. E isso é muito cruel.
Então, assim, o racismo, eu sempre digo, o racismo quando ele não mata biologicamente, quando ele não mata na bala, quando ele não mata dizendo que confundiu um guarda-chuva com uma escopeta e te dá 80 tiros, ele mata tirando o seu direito social de existir, de frequentar determinados lugares, tira a sua noite de sono. Então, assim, se meu filho pede para ir para uma festinha de um amigo, eu deixo ele e não consigo dormir. E fico ali o tempo todo querendo saber com quem ele está. Se ele já falou, se meu filho não responde uma mensagem minha, para mim é desesperador, sabe? Então, assim, e eu não quero viver isso, porque eu sei que todo mundo pode falar assim, toda mãe é assim, mas são medos distintos, claro, sabe? Eu não tenho só medo. Se meu filho vai vestir um casaco, né, por conta da chuva, eu tenho que me preocupar se aquele casaco tem capuz, eu peço a ele, não bote o capuz. Eu sempre pergunto para mães brancas, vocês conversam com seus filhos sobre o racismo? Sabe? Será que você só conversa com seu filho sobre racismo quando tem um episódio? Porque é importante você mostrar para seus filhos que o racismo existe cotidianamente. E se seu filho não é vítima, provavelmente ele pode ser alguém que está perpetuando práticas racistas. Sem dúvida. E é importante ter essa discussão também, porque mesmo que seja sem querer, mesmo que seja de forma involuntária ou reproduzindo algo que aprendeu ao longo da história, ter conversas antirracistas dentro de casa é fundamental também, sabe? Não dá para você fazer de conta, esse é um problema ali, deixa a tia Mar resolver com os filhos dela, sabe? Porque muitas vezes eu vou ter que conversar com meu filho sobre coisas onde não é a gente que provoca, sabe? Não é a gente que faz essa discussão. Não é, por exemplo, meu filho foi chamado na escola de petróleo. Não foi algo que a gente provocou, mas eu tenho que conversar com ele sobre isso. Apelidos de coisas, de objetos, de seres inanimados sempre são dados para pessoas pretas, sabe? Esse tipo de piadinha, de ridicularizar a gente ou chamar a gente sempre de uma coisa só, sabe? Sempre que tem um personagem preto em destaque, as pessoas associam a gente. Todo mundo na década de 80, todo menino preto era Buiú, sabe? Todo menino preto afeminado era Vera Verão. São coisas que as pessoas vão achando que é normal simplesmente colocar a gente como se a gente fosse uma coisa só. Então, assim, o que eu sempre provoco para as mães brancas, de crianças brancas, é que elas também precisam conversar sobre o racismo com seus filhos, porque quem, de fato, acredita em uma sociedade justa e igualitária precisa ter dentro de casa esse tipo de conversa, porque o racismo não é um problema de quem é preto, o racismo é um problema da sociedade. Muitas vezes a criança branca ela é criada ali em um mundo totalmente branco, onde a branquitude está no espaço de poder, que é a branquitude que manda. E aí, às vezes, na vida real, ela pode passar por uma situação onde ela vai encontrar uma pessoa preta mais inteligente do que ela, uma pessoa preta mais poderosa do que ela, uma pessoa preta mais rica do que ela, e ela não sabe lidar com isso, ela não sabe lidar porque, para ela, aquele tipo de gente, do preto poderoso, nunca foi visto, sabe? Então, isso também é importante ela poder entender que ela não vai ser sempre a mais bonita, ela não vai ser sempre a mais inteligente, ela não vai ser sempre a mais poderosa, para que ela possa, inclusive, lidar com isso no mundo real, sabe? Eu sempre digo assim, minha maior meta de vida é ser feliz, é estar bem comigo mesma. Não importa as outras pessoas, antes de qualquer pessoa. Inclusive, eu digo isso para meus filhos, eu amo vocês dois, mas eu gosto mais de mim. E é importante eu gostar mais de mim, para eu poder amar vocês, a ponto de ensinar vocês a gostarem mais de vocês também. Isso sabe? Mesmo. Isso é muito bacana. Lindo. Sabe? É algo que eu estabeleço com meus filhos, em especial com o mais velho. Eu digo, você não pode gostar mais de ninguém. Você primeiro tem que gostar de você. Goste primeiro de você. Tenha carinho por você, tenha afeto por você. Porque você vai perceber que quanto mais você gosta de você, você tem mais facilidade de demonstrar afeto pelas outras pessoas. E se sentir seguro para amar o outro, né? E ser amado. Eu acho que isso... Aliás, os relacionamentos são uma pauta da tua vida, né? Porque já lançou um livro falando sobre relacionamentos. E eu vi também tu falando sobre isso. Na verdade, não é para dizer para as pessoas como elas têm que se comportar, mas que tu acredita que as tuas experiências, né? Divididas com outra pessoa e te colocando nesse lugar de comunicadora, podem ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus próprios relacionamentos. Inspirar também, Sim, né? Com certeza. Nunca quis me colocar nesse lugar, assim, da professora, sabe? Eu não quero ensinar ninguém. Mas eu quero provocar as pessoas assim, por que a gente se submete a ficar em um relacionamento tão ruim? Sabe? Porque muitas vezes a gente está numa relação onde a gente passa mais tempo chorando do que sorrindo. Por que a gente está com alguém que está o tempo todo colocando a gente para baixo? Eu gosto de provocar isso, porque muitas vezes a gente tem tanto medo, né? A gente tem tanto medo da solidão, ensinaram pra gente que uma mulher sozinha é uma mulher falida emocionalmente, que uma mulher sozinha é fracassada emocionalmente, que eu comecei a falar, não, bora refletir, porque para você não aceitar qualquer coisa, para você não estar com alguém que te faz mal, porque às vezes a solidão,
ela pode ser a ferramenta que você precisa para você descobrir o que você precisa. Vou falar uma coisa que é bem cruel, que é assim... Mais uma vez que a gente está falando sobre as mulheres, né? As mulheres acumulam tarefa muito mais do que os homens. E mesmo as mulheres que são casadas com os pais de seus filhos, muitas vezes ela tem uma maternidade sozinha. É verdade. Muitas vezes elas estão ali... Você vai em um consultório médico, você sempre vê... Na maioria das vezes, você vê as mães com os filhos. Aí você vê um pai ou outro, sabe? É um pai ou outro que está ali acompanhando. De cada 10 mulheres sozinha com os filhos, você vai ver um pai acompanhando o filho. E a gente naturalizou isso. Então, assim, a maternidade, ela é solitária. Mesmo aquelas que estão com os pais. E muitas vezes, ainda vou te dizer uma coisa que é bem cruel, que é, às vezes você está com o pai do seu filho, ainda pode aumentar ainda o seu trabalho, porque tem homem que acredita piamente que ele deve dizer à mulher como ela deve maternar. E às vezes se torna filho também. Às vezes é mais leve estar sozinha. Por exemplo, eu digo por mim, eu sou casada com o pai de Ayana. Pra gente sair, nós dois, né, o casal, quem vai resolver com quem a Ayana vai ficar, a roupa que a Ayana vai vestir, a sacola de Ayana sou eu, sozinha. E muitas vezes eu discuto com ele sobre isso, que eu digo pra ele, não é bacana eu ter essa preocupação, mas outro dia a gente discutiu, porque ele ficou pronto e falou, de hoje que eu tô pronto te esperando. Eu falei, não. Antes de eu começar a me arrumar, eu tinha arrumado a Ayana por completo, eu tinha arrumado a sacola dela, então assim, ó, não compare achando que a gente tá fazendo as mesmas coisas, porque o meu trabalho é 5 vezes maior do que o seu. E é cansativo a gente precisar dizer isso, sabe? E muitas vezes, adoecedor, você vê uma pessoa sentada e é você que está ali arrumando a mala, é você que está preocupada se tem fralda, é você que tem que olhar a agenda, é você que sabe o lanche que tem, se o lanche vai dar para a semana toda. Então, assim, essa maternidade, ela é solitária, mesmo quando você está casada. E aí entra também na casinha do machismo, onde a gente acha que a mulher que está casada com o pai do filho, ela é superior à mulher que simplesmente se separou, quando, na verdade, às vezes a mulher que se separou teve mais coragem de dizer assim, ó, eu não quero continuar com uma pessoa que está me trazendo mais confusão, mais perturbação do que ficar sozinha. Eu sempre digo, acho que a mulher que tem coragem de se libertar de uma relação falida, essa mulher, para mim, é uma heroína, porque ela rompeu com tudo que a sociedade está lá impondo e disse, eu não quero ficar com essa pessoa. Tia Má, a gente tem aqui um quadro também que se chama Meus 5 Minutos de Silêncio. Tu tens o que tu faz nesses minutinhos? Minha filha, nada. Eu tenho meus 5 minutos de silêncio. Primeiro que assim, ó, no início eu mentia. Vou falar que é a verdade pra vocês, eu mentia. Toda vez que eu precisava ficar sozinha, eu dizia que eu ia pro banheiro, fazer cocô. Ótimo. Do banheiro e passava às vezes 40 minutos lá resolvendo. Mas aí você tava falando sobre, né, o diálogo e a importância de falar a verdade. Eu comecei a dizer. Então, assim, meu marido, quando chega do trabalho, eu digo pra ele, eu entrego a Ayana a ele, eu digo agora, ela é toda sua, e eu venho para meu quarto. Fazer nada, ficar no meu celular, às vezes ligando para uma amiga para conversar fiado, para tomar um banho mais demorado, sabe? Para fazer uma massagem. Então, assim, eu tenho o meu tempo. E posso te dizer, Tati, Xana, o quanto que isso foi fortalecedor para mim. Porque tinha dia, eu tive dias de ficar refletindo porque eu me tornei mãe. Não idealizei filho nenhum. E não esperei, porque nós não temos o que esperar de filhos, nada. Tu entende? Aquele ser vem o que é, no seu sujeito, com as suas coisas. E nós, como mães, cabe o quê? Ampará-lo e guiá-lo, sim. E dar limite, tentar educar, e tentar botar esse cara no prumo, e fazer ele transitar no mundo. Mas o meu único desejo que eu tinha, e eu ainda tenho, e é o que eu faço com o Pedrinho, é que ele seja um cara decente no mundo. Que ele seja um cara bacana. Eu acho que a gente tem que criar pessoas boas, legais, pessoas de boa índole, que é isso que esse país precisa, né? Pessoas decentes. Então, se o Pedrinho não consegue dar oi, ele faz um bate aqui, mas ele vai cumprimentar as pessoas, né? Era isso que eu queria para um filho qualquer. O autismo veio e fez assim, oi, pá, pá! Que eu digo, ninguém te manda um WhatsApp ou te liga um dia antes e diz assim, oi, aqui é a vida. Tu tá preparada para tomar um bléu? Tu tá preparada para um trem passar por cima de ti? Pois é, amanhã o trem vai passar em cima de ti às 14h45. Te prepara que vai ser um choque forte, tá?
Ninguém faz isso. O mistério do autismo. E essa aceitação de que tem coisas que serão intransponíveis e que nós nessa existência não vamos descobrir e que a ciência não vai ter tempo de chegar nessa existência ainda, é um exercício de humildade, de entender que as coisas acontecem como tem que acontecer, a revelia das nossas do nosso querer, do nosso desejo. Nós não podemos tudo. Isso é uma lição muito dura, muito difícil numa sociedade que quer nos dizer que a gente pode tudo. A gente pode tentar de tudo, mas talvez a gente não consiga tudo que a gente gostaria. Eu ouvi uma história dela que era um dia que acho que no podcast com a Fernanda ali, né, que é tua parceira e tal, ela contando da história que tu viu teus filhos brigando um dia, os dois estavam brigando e que aquilo te tirou do lugar, assim. Total. Não, e não foi só essa, foram várias experiências, assim. Eu queria simplesmente ter uma família que funcionasse, sabe? Que pelo menos a gente conseguisse conviver. Inclusive, essa frase que você acabou de citar aqui, Tati, de onde tiramos a absurda ideia que para fazer uma criança se comportar melhor, temos que fazer ela sentir-se pior. Primeiro, foi uma das primeiras também que me impactou. Olha que coincidência. Essa frase é da doutora Diri Nelson, a criadora da disciplina positiva, que é uma das vertentes da educação respeitosa. Eu não trabalho especificamente com disciplina positiva, mas essa frase, ela me acompanha sempre. E aí, realmente, eu olhei e falei assim, cara... É tão óbvio. Poxa, é tão óbvio, né? E aí eu comecei realmente a perceber, e por isso que, inclusive, a minha frase, né? A raiva não educa, a calma educa. Por quê? Porque na hora da raiva, a minha vontade, Maia, de nós adultos, é da gente descontar na criança a nossa frustração. É da gente fazer ela sentir o tanto que ela nos fez sentir mal, né? Ai, porque você tá me irritando. A gente tem esse discurso, né? De responsabilizar a criança pelo que nós estamos sentindo. E na hora que a criança tá frustrada, tá triste, tá com raiva, ela também não consegue aprender. Então, não é uma questão de estar sempre calmo. É de entender que na hora que estamos com raiva, a gente não vai vingar. Então, vamos esperar todo mundo se acalmar. É basicamente esse o conceito, sabe, que está por trás da frase, de entender que não é estratégico mesmo. E, inclusive, não é só com crianças, com nenhum ser humano. Na hora que a gente está brigando com o nosso parceiro, com a nossa parceira, e a coisa começa a se esquentar, a gente está chegando na beira de perder o respeito por aquela pessoa. E aí depois a gente se arrepende, desculpa, eu devia ter falado aquilo, porque na hora da raiva, o que acontece em termos neurológicos, a nossa amígdala, que é a nossa central das emoções, ela é ativada e corta a conexão com o córtex pré-frontal, que é a nossa região do cérebro responsável pela habilidade de se acalmar, de se regular, de avaliar, de analisar. E a amígdala corta essa conexão porque ela sente que ela está em perigo. Nós estamos em perigo dentro de uma discussão. Então, a gente fica muito menos criativo, muito mais viscerais, muito mais... Animais. Quero te fazer uma pergunta, assim, que eu imagino que quem é mãe e tá nos olhando e tá nos ouvindo, porque a gente também tá só em áudio, nas plataformas de áudio, tenha vontade de fazer. Tu conseguiria nos dar um exemplo, assim, de uma situação, né? Para a pessoa conseguir realmente tirar do campo da teoria, do que a gente está falando, e colocar no campo da prática. Não como um manual, mas, assim, alguma situação que tenha acontecido contigo, entendeu? Olha, eu fazia isso aqui assim e eu agora faço assim. Vou contar um caso meu, então. Tá. Eu gosto sempre de usar esse caso, porque eu acho que ele é muito frequente em todas as famílias, assim. Teve uma vez que eu estava escurecendo aqui onde eu moro, a gente mora num condomínio bem pequenininho, e as crianças ficam super, assim, na rua, isso é um grande privilégio, assim, né, inclusive. E meu filho estava na frente da casa de um amigo, já estava escurecendo, e nós temos o combinado que quando começa a escurecer, as crianças vêm para casa. Eu não me sinto segura com eles na rua, eu explico o motivo, é tudo conversado. E aí eu fui caçar meu filho, né? Cadê meu filho que tá escurecendo? Não chegou ainda. Eu fui andando, achei ele na frente da casa do amigo e chamei, falei assim, amor, tá na hora de ir para casa. Meu filho tava, não sei o que eles estavam fazendo, brincando alguma coisa, ele tava de patinete, ele deu um rasante assim, passou por mim e falou assim, sua chata! E saiu de patinete para casa. Socorro, Deus! Assim, né? Aquela cena, né? Socorro, Deus! A sorte foi que ele tava de patinete, gente. Ainda bem que ele foi, porque a vontade que me deu, né? Era tipo assim, esganar, porque você se sente super... Uma pessoa que te trata mal te faz sentir mal, óbvio. E naquela hora que o gatilho vem, você não consegue ser muito racional. Você tem vontade de se vingar, né? E aí
Ele foi para casa e eu fui andando. Que bom que fui andando, tive uns 5 minutos para me recompor e lembrar dessas frases, dessa tal de Maia, fica falando na internet, essa menina que fica falando uns negócios. Fazendo os desenhinhos num vidrinho. Exato. E quando ela fica narrando as situações ali, eu já, agora vem uma coisa. Agora vai pegar, o bicho vai pegar. Agora vai pegar, o bicho vai pegar. E aí eu fui lembrando de tudo que eu sempre falo, né? O cérebro maduro da relação sou eu. Na hora da raiva, eu não vou falar nada agora. Se eu falar agora, eu vou falar besteira. Se eu falar alguma coisa agora, eu vou falar besteira. Cheguei em casa, meu filho já tinha subido para tomar banho. Mais um tempinho para poder me acalmar, beleza. E aí, assim, depois que ele tinha tomado banho, ele saiu do banho como se nada tivesse acontecido. Ele estava super bem de novo. Aí já ficou o sinal para mim, ok, ele tá ótimo. Aí eu me senti, percebi que ele não estava bem ainda, dei mais um tempo, hora de dormir, sentei na cama com ele e conversei. Amor, aquela hora que eu te chamei para voltar para casa, eu acho que você não gostou muito, né? Porque você me chamou até de chata. Eu não gostei, eu tava brincando, eu não queria parar de brincar. Ó, tá vendo a necessidade por trás do comportamento desafiador? A necessidade por trás era continuar brincando. Não é um pedido válido? Não faz sentido ele querer continuar brincando? Claro. Para mim faz todo sentido. E aí, eu falei para ele assim, eu entendo porque você ficou frustrado comigo, porque você queria continuar brincando, e realmente brincar é super legal. E eu fui lá e te tirei daquela coisa interessante que você estava fazendo. E aí, amor, você tem todo o direito de ficar chateado comigo. Você tem todo o direito de não gostar que eu vou lá e te chamo porque eu estou preocupada, porque tá ficando escuro. Você tem direito de não gostar. E aí, quando acontecer de novo, você pode falar para mim assim, mamãe, tô muito bravo. Eu não quero ir embora. E aí, eu vou entender o que você está sentindo, e aí a gente vai conversar juntos sobre o que está acontecendo, a gente vai decidir juntos o que a gente vai fazer. Então, esse exemplo é para demonstrar o seguinte: a gente não vai deixar de conversar. A gente não vai deixar de falar com a nossa criança sobre como a gente vai lidar com as dificuldades que a gente tem. Ele tem todo o direito de não gostar de alguma coisa que eu fale para ele. O que eu vou ensinar é recursos de conseguir comunicar isso de forma respeitosa. Amiga, tô colocando aqui o canudinho na caixinha de suco Aliança. Pra ver como é a sensação da gurizada tomando suquinho na escola, na merenda. Uma delícia! Acredita que as crianças acharam na minha bolsa esses dias, disseram, mãe, tá levando lanchinho? Eu disse, claro que sim, né? A gente tem que também ter um lanchinho saudável para aquela hora do intervalo das gravações. E essa medida aqui é perfeita. Aliás, o suco de uva, 100% uva, da Vinícola Aliança, é rico em polifenóis, que previne o envelhecimento e também protege o coração. E tem muitas opções de embalagens, 1,5 litro, 2 litros, 3, uma caixa gigante de 3 litros. E essa aqui que é ideal, porque também não tem açúcar, né? E vai na lancheira com muita tranquilidade para o lanche dos nossos filhos. Alimenta, cuida da saúde, e a Vinícola Aliança, com o seu suco, tá com a gente nessa 3ª temporada. Família e parentesco, né? Família é uma coisa que é estipulada para a gente como que tem que ser. Só estou falando família é maravilhosa essa palavra, mas eu só estou falando família para nomear, né? Então, assim, tem que ter o pai, a mãe, o filho, tem que ser assim. E hoje em dia a gente está vendo que parentescos, eles são um pouco mais expandidos, eles podem ser um pouco mais expandidos, né? Você pode escolher os parentescos. E essas também. Desconstruções, né, de padrões, né, de muitas coisas que a gente foi construindo no decorrer dos anos, né, enquanto sociedade, enquanto relações humanas. E quando a gente fala desconstruir, parece que a gente está querendo destruir, e não é isso, né? Desconstruir para reconstruir novamente esse entendimento. E eu acho que a maternidade faz parte disso. Há anos atrás a gente não podia falar sobre isso, né? E até as relações mãe, filho, até as relações marido, mulher, filhos, está mudando, né? Porque eu posso escolher, eu gosto, por exemplo, eu gosto do casamento, eu gosto do dia a dia, eu gosto de uma estrutura familiar, essa sabe, da casa cheia, eu curto isso, assim, mas até essas relações estão mudando, né? Agora, por exemplo, eu convivo com uma coisa que é, poxa, quem foi que falou que ex-marido é uma coisa que a gente tem que apagar da nossa vida, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim.
porque como a minha separação foi muito amigável e nós somos uma dupla ainda, né? Nós somos companheiros ainda e a gente desenvolve, a gente tem uma vivência em comum que é uma das partes mais legais da nossa vida, eu e Seton. E como é que a gente faz para continuar a família, entendeu? Eu venho de uma década que o pai e mãe se separavam, eram desquitados, né? E a odiados. Gente passava... Não, e sempre, não podia falar. Ai, teu pai fala com a tua mãe mesmo separado. Né? As separações sempre vêm da briga. E hoje eu já vejo que a separação pode vir da mudança. Uma pessoa mudou, a outra mudou, e às vezes a gente tem que, para a história continuar, inclusive, a gente tem que mudar a estrutura. Os meus filhos viram eu fazendo isso com o Seton. Então, eu já acho que a vivência deles de estrutura familiar, eu não sei como, porque, enfim, eles vão viver a vida deles, mas já é diferente, entendeu? No mínimo, aceitar, né? Essa diferença até um ponto, assim, por exemplo, vocês têm guarda compartilhada, não é? É um outro também movimento que, inclusive na justiça, né? Já é a guarda recomendada, né? Não necessariamente precisa se ter alternância de casas. Eu não sei se no caso de vocês tem isso, mas a guarda compartilhada ela surge justamente para fazer essa união. Compartilhar as decisões. Ou seja, unir e não separar, né? Acho que é Exatamente. sobre isso que a gente Também tá falando. sou divorciada, né? Então é assim, é conversar, o pai e a mãe conversar sobre as questões dos filhos, né? E poder fazer isso de uma forma legal. Não precisa ser melhor amigo, né? Não precisa. Mas precisa. Tem que ter uma relação de respeito, uma relação, inclusive, de amor, porque ele se transforma, né? E de compartilhamento de criação, né? Eu acho que é pode isso. Pode ser também, tá, gente? Pode ser também, melhor amigo. Não precisa, mas pode ser. Sim, tu és bem amiga, então, do Seton. Adoro chamar o Seton, adoro tomar café com o Seton na padaria. Que bom. Adoro. Que bom. Mas certamente isso também vem do... Eu falo com ele todo dia. Certamente isso também vem do processo de se separar, né? Antes de chegar no conflito. Isso é verdade. Irreversível. E de entender os ciclos, né? Que era isso que eu falo que eu sou uma pessoa do processo, assim. Então, eu sempre acho que a gente está vivendo coisas no movimento, porque a gente está vivo, a gente está no movimento. Então, entendendo isso, né? Às vezes dá tilt, às vezes dá briga. Sim, claro. Mas vamos entender, vamos dissolver, né? Dissolver no diálogo. Dissolver não é jogar para debaixo do tapete, nem esquecer. Dissolver né? Minha mãe falava isso, ó, mais um quadro do programa. Minha mãe falava assim, cara de frente. Um cara de frente, na integridade. Um cara de frente. Não foge, não, da conversa que a gente tem que ter agora. Não foge. É difícil? É difícil, mas senta aí que a gente vai conversar, entendeu? Agora, falando um pouco dessa nossa pergunta, antes da gente entrar nos quadros, dessas mudanças do corpo, né? A gente leu uma declaração tua que tu disse que tu és uma mulher de 50, quase 50 anos, né? Uma redescoberta de tudo, do amor, da liberdade, da paixão, da alegria de viver, do aqui, do agora, né? Dos sabores da vida. Como é essa relação com o corpo nessa fase, né? E pós-maternidade também, essa redescoberta mesmo, né, do corpo, da sexualidade, de tudo, Isabel? Eu acho que está acontecendo, né, ainda, porque eu tive 2 filhos com um espaço de 7 anos entre os dois, então são duas mudanças físicas. E como eu disse para vocês, que vocês mexeram comigo esses 2 últimos dias que eu fiquei olhando as fotos, eu mudei muito fisicamente eu tô fazendo esse exercício de acolher, sabe? Acolher, assim, porque a questão é um corpo mudado pelo amor, né? Ah, que bonito. E entender isso é um processo. Eu acho que eu não consigo ainda. Por isso que eu tô tão querendo, sabe? Querendo falar sobre isso, querendo escutar sobre isso também, porque é uma coisa que eu tô vivenciando agora, sabe? Porque o meu primeiro impulso é o de não gostar de mim.
E aí eu queria te perguntar hoje, o que tu faz? Tu tem, obviamente, com eles maiores, minutos que tu pode dedicar para ti mesma, né? E o que tu faz nesses 5 minutos? Não são 5 minutos, é muito mais tempo do que isso. Que bom, hein? Isso é um alento, viu, mães? Chegarão lá, né? Os 5 minutos se estenderão. Opa, peraí. Esse espaço, né, que sim, foram 5 minutos durante alguns anos, né? Mas esse espaço é conquistado. Esse espaço é conquistado e ele tem que ser dito. Então, assim, eu trabalho muito em casa também, né? E a minha mesa de trabalho, e assim será, é no centro da casa, assim, no centro onde eu posso tá vendo quem entra, quem sai, a hora da aula, né? Porque tem toda uma estrutura que até eles se independerem nesse estar no mundo, a gente tem que estar com eles, né? Então, a Flora agora está aprendendo a lidar com os horários dela, que ela é responsável por eles. Mas o meu campo de trabalho é no meio da sala. E eu falei com os dois, falei com a Flora, falei com o Diego, assim, que às vezes eu estou escrevendo, às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou criando uma coisa, e eu não posso ser interrompida. Eu não posso ser interrompida. Vocês têm que respirar, olhar para a mãe, ver o que a mãe está fazendo e ver se dá para entrar nessa brecha aqui. Quer dizer, eles têm que escutar não só com os ouvidos, com os olhos, escutar espacialmente. Eu me considero mãe solo, né? O conceito de mãe solo é um conceito bem subjetivo, mas segundo várias, na verdade, né? Várias advogadas com perspectiva de gênero, eu me encaixo nesse conceito de mãe solo que tem uma convivência compartilhada, não 50%, né, mesmo, com o pai da criança, mas eu sou a responsável pelo que diz respeito à saúde, à vida escolar, as decisões mais importantes, né, em relação à vida do meu filho. E tem uma rede de apoio muito restrita, né? Uma rede de apoio funcional, né? Que eu chamo, que são as pessoas que eu posso deixar o meu filho para poder sair para trabalhar, para poder sair para curtir com os amigos, né? Né? Tão raro, que é em ano bissexto, enfim. Para mim, os momentos, os dias que eu fico mais exausta são os dias que ele está com o pai. São os dias que eu me sinto drenada mentalmente, são dias muito angustiantes, de muita ansiedade, até porque é recente assim que eu tenho conseguido ter uma comunicação um pouquinho melhor com o meu filho, né, de fazer uma videochamada em um horário estabelecido, mas são aí muitos meses, aí eu posso dizer, acho que talvez até 1 ano, de uma angústia muito grande de não saber onde meu filho está, não saber o que está acontecendo com ele. Ele é uma criança muito pequena e ele traz algumas coisas assim que acontecem enquanto ele está no convívio paterno. Assim, às vezes são coisas que me assustam bastante. Queria parafrasear a Manu em uma conversa que ela teve também sobre maternidade, né? Porque a gente esbarra muito falando sobre os pais dos nossos filhos. E eu acho que a gente está se emocionando muito aí também, porque, parafraseando a Manu, é impossível falar das mães que a gente é sem falar da paternidade dos homens que a gente escolheu ou que, eventualmente, né, pelo acaso, são os pais dos nossos filhos. Uma coisa está diretamente relacionada à outra.